Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou um sócio aqui da Edgewall. Eu estou aqui com o Felipe, que é o responsável pelo nosso time de inteligência de produto, e o Marcelo Haddad, Group Product Manager da Neon, responsável por tocar uma das partes das questões de onboarding deles. E a ideia é que a gente bater um papo e explicar para vocês algumas questões de como que o Neon fez para chegar e atingir como o melhor onboarding de bancos digitais pela pesquisa que a gente encomendou junto com a Catarina Brasileiro. E acho que a melhor coisa para começar é você contar um pouquinho da Neon, explicar para o pessoal, para quem não conhece vocês, fazer uma Beleza. introdução. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Vitor, Felipe, por me receber aqui hoje. É um prazer falar sobre esse assunto. Eu acho que todo mundo hoje está interessado em saber como é que as fintechs estão indo, quais são as decisões, as estratégias que estão sendo empregadas. É um tema super quente hoje. Posso dizer que estou me divertindo muito na Neon. E a Neon, como vocês sabem, né, é uma fintech 100% digital, primeira conta 100% digital do Brasil. Hoje, nossa missão é poder dar para os nossos clientes o controle sobre suas finanças. Hoje, a gente já construiu uma gama bem ampla de produtos, então a gente tem a nossa conta de pagamentos, a gente tem os nossos diversos cartões da bandeira Visa Internacional, tanto de débito quanto de crédito, e os cartões exclusivos para uso virtual. Acho que vale apontar os nossos cartões virtuais como sendo uma inovação que a gente trouxe para o mercado, porque a gente permite que aqueles que, mesmo sem terem cartão de crédito, né, o crédito para fazer essas compras, usem esses cartões que são debitados na hora nas suas contas, permitindo que eles façam essas compras online. Além disso, a gente tem produto de investimento, a gente tem também algumas novidades que surgiram, por exemplo, semana retrasada, a gente lançou um widget de transferência em até 8 segundos, que é um recorde de mercado. A gente nem precisa entrar no aplicativo para fazer essa transferência. A gente conta também com outras facilidades, que nem pagamentos, recargas, transferência. E a notícia que eu já vou falar de antemão aqui para você é que a gente está preparando também um produto de crédito pessoal que vai ser lançado muito em breve. Legal, legal. E sobre, tratando de onboarding especificamente, quando a gente vai falar sobre aprovar clientes no contexto digital, como é que foi essa mudança do Neon no Brasil? Bom, que nem toda startup, no início a gente improvisa com aquilo que a gente tem. Então, no início o processo era 100% manual, a gente contava com um processo de checagem individual de cada cadastro que vinha, que, claro, subótimo, né? E o processo em si também tinha umas validações que hoje em dia a gente já aprimorou. Então, anteriormente, a gente fazia uso de um questionário de 3 perguntas que o cliente tinha que acertar um número X para poder ser aprovado, e essas perguntas eram feitas com base de dados de mercado sobre o próprio potencial cliente, né? Então, para ele listar um endereço antigo, para falar nome da mãe, etc. E hoje a gente já abandonou isso daí, a gente simplificou. O que levou vocês a terem o cadastro que vocês têm hoje? Então, esses milestones que vocês foram conquistando, Isso. abandonar a questão de pergunta, como é que foi essa evolução? Eu acho que foi uma série de decisões, sempre pensando do ponto de vista do usuário, o que faria mais sentido para ele, porque hoje a gente tem, antigamente, a nossa alternativa para um banco digital era você ir para o canal convencional. Então, você tinha que comparar ou fazer o cadastro pelo aplicativo ou você ir para uma agência, pegar fila, preencher um monte de formulário, esperar X dias. Mas hoje isso mudou, né? Uma das coisas que a gente fez foi otimizar, por exemplo, a quantidade de telas, né? Eu acho que a gente não tem como objetivo ter a menor quantidade de telas, porque isso faz com que você tenha informação demais e possa causar confusão e atrapalhar o processo, né? Segunda coisa é a comunicação. A gente tem que entender quem é o nosso público-alvo. A gente também pensou em formas de trazer segurança, então a gente sempre exigiu mais do que o marco regulatório exige, né? Então, por exemplo, questões como documentos, selfie, para alguns casos, alguns tipos de conta nem sempre é mandatório, a gente sempre exigiu isso desde o primeiro dia.
E por fim, a gente também automatizou o processo no máximo possível, né, para poder trazer uma experiência de aprovação automática para o cliente. Então, hoje eu posso dizer que mais da metade dos clientes que passam pelo processo do onboarding tem a sua aprovação imediata no final do processo. Isso traz um enorme conforto para o nosso cliente. Uma coisa interessante no estudo que a gente contratou, que a gente estava compartilhando com vocês e tudo mais, essa relação que você comentou sobre o impacto do onboarding na visão do cliente sobre o produto, né? O resultado do estudo é uma relação direta. É uma correlação de quase um ponto. Isso foi muito interessante. Era uma teoria que a gente tinha dentro de casa sobre o onboarding, de fato, impactar a retenção de usuário lá na frente. Exatamente. Só que a gente falou, vamos pesquisar isso, vamos lá para a ponta e entender com o usuário. E o que produtos estão sendo oferecidos não importa nessa retenção inicial. Porque o cara fez o cadastro, se for um cadastro muito ruim, que não está falando a língua dele, que ele tem que ficar perdido com um monte de informação, de fato, não vou querer ficar. Fica uma máscara digital de mentira, né? Não é uma empresa digital de verdade que vai dar facilidade para ele. Então foi bem interessante a gente ter essa visão de que é um impacto direto. Quanto melhor você tiver, quanto melhor for o seu onboard, menos você vai gastar para adquirir o usuário, porque você vai reter ele por muito mais tempo com você. Para ganhar no mercado que está competitivo ao extremo, né? Hoje já tem quase 18 bancos digitais, né? Então, assim, a competição pretende ficar pior. Então, realmente, que nem você falou, assim, a primeira impressão ali é que de fato fica, e se perder esse primeiro momento é muito fácil da gente perder. Hoje as taxas, inclusive, de dropout, das pessoas que desistem no processo de cadastro são gigantescas. Assim, uma parcela significativa de instituições perde ali 40% do fluxo para pessoas porque elas abandonam. E aproveitando, até fazendo já um gancho, assim, o que você hoje julga dentro da Neon que leva as pessoas a abandonarem esse processo de cadastro? Assim? Então, acho que tem uma série de fatores que possa contribuir nesse sentido, né? A gente, para ter visibilidade disso, hoje a gente tem um painel de acompanhamento de métricas que acompanha o abandono etapa por etapa do processo. Então, se a gente começou com X e terminou com Y, a gente sabe exatamente qual foi a nossa perda por etapa daquele processo de onboarding. E aí tem uma série de fatores, eu acho que alguns são internos de melhorias que a gente poderia trabalhar, e outras são externas de hábito, né? Porque hoje o brasileiro, nem todo brasileiro tem conforto em tirar foto do seu documento, tirar uma selfie, tem medo para que uso que vai ser feito aquela informação, mas tem algumas coisas internas que a gente pode trabalhar também, né? A gente pode deixar mais claro o porquê que a gente está exigindo esses documentos, a gente deixar o processo mais fluido, a gente pode, enfim, permitir que ele pare e continue depois, sem ter que recomeçar do zero. Sim. Então, é uma série de coisas. E hoje o nosso processo de desenvolvimento, ele segue a metodologia ágil, né? Então, a gente trabalha em squads, e todo dia tem a famosa daily, que é a reunião de 15 minutos que a gente tem com os desenvolvedores, o pessoal de front, de back, o agilista e o product manager, né? E tem uma figura central que sempre aparece todos os dias nessa reunião, que é a representante do atendimento, porque ela fala para a gente, olha, esses são os problemas que a gente está tendo, essas são as informações que não estão claras para os nossos clientes, e dependendo da gravidade daquela informação, a gente já inclui na sprint que está sendo trabalhado, ou coloca no backlog para uma próxima sprint, né? Dependendo da quantidade de chamados abertos que aquela inconsistência gerou. Então, eu acho que, assim, métricas é uma forma fundamental da gente afunilar o nosso foco na hora de melhorar o processo de onboarding, e essa retroalimentação por parte do atendimento, que por sua vez, o ponto focal ali dos clientes que entram em contato conosco. Ótimo, interessante. E aí só mais uma questão sobre isso, que quando a gente vai até conversar com os players do mercado e outros mercados, tem sempre um confronto muito claro em o que é desenvolvido dentro de casa. Sim. E o que você contrata pronto do mercado, né? Até em termos de histórico nosso, né, a gente surge como uma empresa que veio desse mercado financeiro, onde sentiu dores de que tudo precisava ser feito dentro de casa. Então, você quer capturar um documento para extrair um dado, você tinha que desenvolver um CR dentro de casa. Você quer fazer um reconhecimento facial, você tinha que criar um motor biométrico dentro de casa.
Então, a demanda disso veio a ideia de construir uma solução que entregasse isso para o mercado. E aí, como é que foi esse confronto dentro do Neon? De a gente quer desenvolver um cadastro melhor, e aí até que ponto a gente vai contratar alguém ou deixar dentro de casa? Porque é uma balança estratégica também, você vai entregar tudo para o mercado, como é que funciona isso? Eu diria que a Neon leva em consideração o cunho estratégico e as capacidades internas na hora de tomar a decisão. Então, vamos pegar o nosso motor de avaliação, por exemplo. É uma ferramenta de altíssimo cunho estratégico para a gente, que a gente basicamente, no qual a gente deposita todas as nossas fichas para garantir que quem a gente está aprovando é da melhor qualidade e vai ser positivo para a Neon. Ao mesmo tempo que tem algumas coisas que nem a checagem de dados dos usuários que a gente precisa de ajuda externa, e aí que a IDWall nos ajuda, por exemplo, né? Então, assim como a IDWall e outros birôs, a gente faz consultas, a gente jamais teria capacidade de armazenar e poder ter o controle de dados dos CPFs e de todos os interessados ali, CNPJ. Então, a gente conta com a ajuda de terceiros pelas capacidades que eles têm, pela facilitação com as nossas APIs para poder terceirizar esse tipo de inteligência. Agora, voltando ao motor, é uma coisa que a gente quer ter mais próximo da gente e a gente quer poder fazer as mudanças de uma forma ágil, né? Então, a gente testa algumas hipóteses, a gente levanta algumas hipóteses e gostaria de testá-las dentro de casa, porque isso é o coração do que determina qual vai ser a nossa qualidade global do cadastro. Interessante. Isso é fantástico também, né? Porque a gente pensa assim, no processo de automação existe uma guerra muito clara, inclusive, porque se o motor de estratégico, por exemplo, esse motor de tomada de decisão, ele for muito amplo, né? Ele perde aquela capacidade de capturar, deixar de fazer as pessoas que não são fraudulentas ou podem criar algum problema para a instituição ficarem para trás, né? E, ao mesmo tempo, se você deixa ela muito fechada, você absorve menos clientes. Isso é uma guerra constante que eu acho que todas as instituições financeiras têm que brigar ali. Isso. Como vocês conseguiram tomar essa decisão lá dentro do Neon? Então, a gente é um processo contínuo, né? A gente não crava alguns parâmetros para decidir, a partir de agora vai ser assim para sempre, né? Então, como eu disse que a gente está constantemente calibrando o nosso motor, a gente tem que ter, de novo, métricas para medir qual que estão sendo os nossos índices de fraude na nossa base, né? E aí sempre manter um equilíbrio entre a quantidade de aprovações automáticas, porque isso alivia muita mão de obra nossa, que a gente pode destinar para fazer outras atividades de maior valor agregado, com esses índices de fraude. E aí a gente faz testes inserindo e removendo parâmetros que ou são de aprovação ou são de derivação para análise nesse motor automático, e sempre acompanhando com esses índices de fraude para garantir que a gente está sendo mais eficiente e efetivo na nossa missão de ter um cadastro bom, né, de qualidade boa. Ótimo. E aí uma questão sobre essa questão de cadastro, até puxando esse ponto, porque a gente tem um ponto de comparar sempre essa questão que o Felipe comentou, de quanto que a gente vai abrir o cadastro, o quanto a gente vai fechar o cadastro, e aí como é que vocês encaram essa questão de processo manual nessa etapa? Você falou que é importante tirar bastante desse quesito, porque quanto mais aprovação automática eu tiver, mais eu vou reduzir custo, mas como é que vocês encaram essa balança? Vocês acham que sempre tem que ter uma etapa que de fato vai acabar caindo, tem algum tipo de cliente que vai acabar caindo para lá sempre, ou vocês têm esse mindset de buscar uma automatização num nível mais extremo? Óbvio que o nirvana seria a gente ter uma automatização máxima aqui, né? Mas a gente entende que sempre há alguns casos fora da curva, né, que precisam ser analisados por um ser humano. E tem algumas coisas que a própria tecnologia atual, ela limita a nossa capacidade de análise. Então, por exemplo, o documento individual brasileiro, ele varia de estado em estado. E ele é muito facilmente fraudado. E a gente não tem acesso ao papel, por exemplo, né? Então, por mais que a gente invista em tecnologias avançadas, em formas fáceis da gente trazer essa base para dentro, a gente sempre vai ter alguma barreira para poder assegurar que a informação que a gente está chegando é 100% confiável. E não tem, assim,
uma bala de prata, não tem uma informação que vai garantir. A gente sempre analisa o conjunto. O segredo aqui é a gente desenvolver uma metodologia que agregue o conjunto, pontue de uma forma que nos traga a segurança de que esse cadastro aqui ele é confiável, ele pode seguir em frente através do rito automático, mas espero estar errado, mas eu acho que a gente sempre vai precisar de uma visão humana ali para fazer um check em alguns casos que tem uma pontuação no meio do caminho. Uma zona cinzenta. Exatamente. E uma coisa interessante que a gente sempre gosta de entender é que a gente precisa ter uma visão com relação à avaliação de identidade, que é esse ponto mais crítico que você comentou, né? Você pegar um documento, agora você saber se aquele documento, primeiro, é verdadeiro. Já é complexo, porque a gente não tem nenhuma base centralizada para tratar de RG, por exemplo. Agora, beleza, o documento é verdadeiro. Quem está usando é ele mesmo, a pessoa tirou foto do rosto, ela tirou foto de uma foto. Então, quais foram as dores da Neon em relação à avaliação de identidade, especificamente? Então, entender se ela é ela mesma, se o documento é verdadeiro, como é que vocês trataram desses pontos? Então, acho que a primeira ferramenta, assim, é o uso da tecnologia. Então, quando a gente fala em tirar foto, tirar selfie, o mecanismo que a gente utiliza para capturar selfie, ele não é de uma foto comum. Ele assegura que quem está sendo fotografado está, entre aspas, vivo, né? Então, é uma tecnologia que não permite que você tire uma foto de um pôster ou de algum terceiro, algum terceiro estático, né? Você tem que piscar, então o mecanismo ele tem umas condições de contorno que garantem que quando a gente tira essa foto é de uma pessoa de fato, né? E mesmo na aprovação automática, uma vez que o cartão é ativado, a conta é ativada, a gente pega aquele cliente e passa pela documentoscopia, que basicamente confronta a foto tirada pelo selfie com a foto do documento para ter certeza que a gente está falando da mesma pessoa em ambos casos, né? Marcelo, eu ia até te perguntar, nesse possível cenário, inclusive, né, de mudança, com agora o RG único, como você acha? Assim, você acha que o cenário continua sendo que a gente vai continuar precisando mais de olho humano, vai reduzir, vai melhorar? Como vocês estão tratando isso lá dentro? Eu acredito que a padronização ela sempre traz mais oportunidade para automação. Então, o fato da gente ter um documento único certamente facilita os nossos processos internos. Então, nessa linha, com certeza a gente vai conseguir embutir isso no nosso processo de análise, automatizar e ter mais fôlego para destinar as nossas atividades, como eu disse, para atividades de maior valor agregado, né? Essas análises de cruzar bases, de checar tendências, identificar pontos de melhoria, o que a gente precisa é isso, pessoas capazes fazendo as análises corretas para nos ajudar na tomada de decisão. O ponto que a gente gosta dessa questão de tratar de documento único, é porque a gente tem a abordagem aqui de que antifraude é sempre um muro. A gente nunca vai conseguir construir o que você falou, não vai ter uma bala de prata que vai resolver todos os problemas de fraude, porque a empresa que desenvolver isso está feita no mercado, né, porque ela vai resolver todas essas questões, mas a gente aborda muito fraude como um muro. A gente sempre vai sempre tentar aumentar ele, então deixar ele cada vez mais alto, mas sempre vai ter um fraudador que consegue passar, porque a gente tem casos aqui no Brasil, de CNHs que a pessoa comprou ela de dentro do Denatran. Então você vai validar na base do governo, aquela CNH existe, mas ela não é uma CNH verdadeira, está se passando por outra pessoa. Então eu queria entender como é que é a abordagem de vocês sobre essa questão de rigidez com a fraude. Eu diria que existem duas abordagens, uma é pré-aprovação, que você faz a tua leitura com base nas informações capturadas no processo de onboarding, aí vem aquela questão de otimização do nível da automação, né, e sempre acompanhado por índices de fraude para ter certeza que você está automatizando mais e mantendo os seus índices menor ou iguais aos que eles eram. E tem também as análises pós-fraude, de você identificar determinados comportamentos suspeitos com base na nossa experiência já em ter casos de fraude na nossa base e isolado eles para conseguir criar uma inteligência interna de identificar quais são esses hábitos, quais são esses comportamentos que a gente deveria já ficar atento e acender uma luzinha quando eles aparecem de novo. Eu acho que a visão da Neon em relação à Edgewall é super positiva. Eu acho que
fora as questões técnicas, uma percepção que eu ouvi diversas vezes lá na Neon é que é uma empresa fácil de se trabalhar, jovem, dinâmica, e tecnicamente também muito capaz. Então, eu sei que a gente está muito bem integrado com as APIs, e não só do ponto de vista de infraestrutura, mas de conteúdo também. Então, com todo fornecedor que a gente tem, e a Edgewall entra nesse contexto, a gente valida que as informações que a gente está obtendo, a inteligência que está sendo provendo para a Neon, ela de fato está nos ajudando a seguir a nossa estratégia. Caso contrário, a gente teria abandonado e um outro provedor de solução para nós. Então, o fato da gente ter essa parceria já que está se percorrendo por aí, é um indicador de que funciona para a gente. A gente vê valor naquelas informações que a Edgewall passa para a gente e que contribui para que a gente tenha a melhor base de clientes que possam ter essa experiência incrível que a Neon traz para a nossa base de clientes. Legal, vou fazer uma mudança brusca agora um pouquinho aqui. Mas é porque eu ainda estou curioso assim, para a gente saber e debater. Eu acho que hoje o debate sobre o onboarding ele roda muito porque, bom, até contextualizando, né? A gente fez algumas pesquisas e entendeu que millennials, por exemplo, são pessoas que são muito dinâmicas, são principais alvos dos bancos digitais, obviamente, né? As pessoas da geração Y e Z. E o problema dela é que elas são tão dinâmicas que elas perdem o foco facilmente, né? Então, assim, o que a gente avalia dentro do processo de onboarding de qualidade, obviamente ele tem que ter aquela segurança que a gente já conversou aqui, ele tem que ser claro, tem que trazer todo o valor para o cliente, mas ele tem que ser principalmente em alguns aspectos muito ágil, né? Porque senão, desde a gente estava conversando, tem vários bancos digitais aqui no mercado já, ou se ele demorar demais, às vezes a pessoa cansa e vai e faz outro onboard. Ou se ele demora muito para aprovar, ele consegue ser aprovado imediatamente em outra instituição. Então, assim, eu acho que a grande pergunta é como que vocês conseguiram realmente trazer essa agilidade para dentro do processo de vocês? Porque hoje, se eu não me engano, de acordo com o nosso ranking, vocês têm um processo, inclusive, mais rápido. Não só o melhor, mas o mais rápido também. A gente tem um processo muito rápido. E eu queria também falar sobre essa agilidade, não só dentro do processo de onboarding formal, né, que é do início ao final do cadastro. Para mim, o onboard ele se estende além disso, porque uma vez que você termina o cadastro, você tem o tempo de aprovação, quando ele não é automático, você tem todo o acompanhamento de envio do cartão, né, que no nosso caso é contactless, que não precisa nem mais passar na maquininha, só chegar perto e usá-lo, junto com a carta terço, né, que acompanha o nosso cartão. Mas a gente, de novo, entendeu que esse processo era a porta de entrada para uma experiência incrível e a gente queria deixar claro que isso seria representativo de todas as outras soluções que a gente tem lá dentro. Então, é por isso que a gente investiu tanto em ter um processo com uma otimização de quantidade de telas, uma sequência que fizesse sentido para o nosso cliente, com explicações muito bem pensadas para que não tivesse texto de mais ou de menos, acompanhado com o status de entrega do cartão, que ele pode ver lá a qualquer momento e antes de ser enviado, mudar o endereço. Então tem essa flexibilidade. Então ele sempre tem a opção de interagir com o aplicativo e ver como é que ele está ali no envio do cartão e ter aquela experiência de você receber a correspondência com o cartão do teu nome, a tua assinatura personalizada do outro lado, um cartão que é super high-tech, né? Você basta chegar perto da maquininha, ele já funciona. Então foi o conjunto dessas ações, sempre pensando no nosso cliente, qual que seria a melhor experiência, mais incrível que ele poderia ter. Poxa, legal. Vou até fazer outro gancho aqui, que você falou uma coisa muito legal que a gente também percebeu, né? Que muitas vezes, na hora que o próprio usuário está fazendo o cadastro, as informações que tem que ter na tela são essenciais, né? Se a gente põe muita informação, às vezes o usuário se perde ali, ele acaba desistindo. Às vezes acaba desistindo só pelo tamanho do scroll, né? Dentro das observações das nossas pesquisas junto com a Catarina, a gente percebeu muito isso. Então é muito legal ter essa perspectiva sua também, assim, de que essas telas são essenciais realmente para fazer o cadastro cada vez mais ágil e melhor para o usuário.
E uma coisa que eu queria saber da visão de vocês, porque a gente viu por muito tempo, então, desde que a gente começou a atuar nesse mercado, a gente viu bastante conflito desses concorrentes a buscar o onboarding cada vez melhor. Agora a gente vê o mercado também tendendo a outros produtos, então vocês lançando cada vez mais produtos para o mercado, os concorrentes lançando cada vez mais produtos para o mercado e tentando trazer essa competitividade. Mas aí eu queria entender de você qual é a visão que vocês têm sobre cadastro ainda para os próximos passos. Então, se ainda existe uma busca por deixar cada vez melhor, como é que é a visão da Neon com relação a esses próximos passos para um onboarding? Enquanto a gente não tiver 100% de adesão e conclusão de cadastro, a gente sempre vai buscar saber por que houve abandono e aprimorar o que a gente tem hoje para torná-lo melhor. Então, acho que vai ser uma busca constante, visto que é a porta de entrada para a experiência Neon. Então, sempre avaliando novas tecnologias, novos requisitos legais, não novos, mas talvez alterações nos requisitos legais, se precisa ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Comprovante de endereço é necessário a nossa conta PJ, por questões legais, mas a gente conseguiu substituir isso pela localização fornecida pelos GPS do celular. Então, isso foi uma sacada boa que a gente teve, que simplifica o processo tanto para a Neon quanto para o nosso cliente. E é esse tipo de solução que a gente vislumbra para o futuro, né? A gente sempre procurar aquilo que faz mais sentido, é mais lógico, de fácil implementação, que possa aumentar o engajamento do cliente e melhorar a nossa base na Neon. Ótimo. Tem uma pergunta da Daniela, que ela pergunta como que foi, porque vocês falam sempre dessa questão da experiência incrível para o usuário, e a gente sabe que a comunicação é chave nisso. Ela pergunta como que foi montar essa régua de comunicação no onboarding, quantas vezes vai ter o touchpoint com o cliente, mensagem de boas-vindas, como que vai ser a caixinha do cartão, como é que foi montada essa questão de comunicação com o cliente para entender de fato como agradar ele? Então, esse pacote de comunicação, ele é feito por várias influências, né? A gente tem uma área de marketing dedicada a N coisas, inclusive comunicação dos nossos produtos lá na Neon. E a gente usa também pessoas, potenciais clientes e clientes atuais para opinarem sobre esse assunto conosco. Então, diversas vezes por mês a gente faz eventos lá, onde a gente convida pessoas que têm e pessoas que não têm conta na Neon para a gente testar a reação deles em relação a ou produtos novos ou existentes, para ver se de fato eles entenderam as instruções, se eles se identificam com aquilo, fazendo uma série de perguntas para eles, e aos poucos a gente vai lapidando o nosso pacote de comunicação para que ele fale com o nosso público-alvo. E é importante notar que também quando a gente chama os nossos clientes, a gente tenta pegar uma amostra variada, né? Então tem desde aqueles que são heavy users até aqueles que acabaram de entrar, para a gente poder também ter essas percepções diferentes de acordo com o tipo e segmento de cliente que a gente está lidando. Interessante. E aí do Lucas também, só que ele está abordando uma questão mais de compliance, né? Que você comentou que quando eu questionei a questão de processos manuais e tudo mais, ele queria entender um pouquinho mais como que é essa estrutura de compliance hoje na Neon em termos de validação. O que acaba sendo validado automaticamente, tudo que vocês puderem abrir, mas o que é feito automaticamente, o que vocês exigem de fato um trabalho manual em cima daquilo. Sei que você comentou dos casos específicos que vão cair para aquela análise, mas acho que eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Se você puder comentar. Assim, a questão de compliance é um pouco mais delicado, né? Porque fica dentro de uma área mais controlada na Neon de risco, então tem algumas informações que de fato só eles ali têm acesso. A gente, por exemplo, não divulga para os nossos clientes os motivos pelos quais eles não foram aprovados, mas basicamente a nossa área de risco ela tenta não só atender as questões regulatórias, mas e além disso também porque a gente quer assegurar que os nossos clientes se sentem seguros com o nosso produto, se sentem que
podem confiar não só em informações pessoais e documentos compartilhados, mas no final das contas ele vai estar depositando dinheiro ali, né? Ele vai querer investir conosco, ele vai querer contratar um empréstimo ou crédito. Então, mais do que simplesmente confiar nos nossos mecanismos de proteção de dados, ele tem que confiar na nossa plataforma, na nossa capacidade de fornecer, de fato, uma solução que seja melhor disponível no mercado. Vou fazer um comentário rápido, que isso é tão divertido. De novo, voltando à pesquisa, né? Ela deu alguns insights interessantes. A gente fazia uma pergunta para o usuário, era quais que eram os mais importantes para eles dentro do processo, né? Assim, por que traria ou deixaria de entrar naquela instituição? E segurança, de fato, é o fator principal. Eu acho que hoje ainda, dentro do sistema financeiro brasileiro, de fato, a pessoa sente muito, tem que sentir muita segurança dentro da instituição. Exato. E acho que vem até de um trauma histórico aí, de algumas outras coisas que aconteceram na história do Brasil. E acho que tem um fator cultural também, porque talvez as gerações anteriores estão mais acostumadas em ter um ponto de contato num banco, numa agência, com quem ela se relaciona há muitos anos. Então, o fato de você não ter uma casinha, um endereço específico para você ir lá bater na porta e tirar suas dúvidas, também pode trazer uma certa insegurança. Então, acho que mais do que nunca, hoje, é importantíssimo a gente ter essa credibilidade e confiança por parte da nossa base de clientes de que a gente é uma instituição que vai estar ali para tirar quaisquer dúvidas, vai fornecer todos os produtos de uma forma lúdica, de uma forma fácil, transparente, para que ele possa conviver conosco e ter uma interação constante com todos os produtos que a gente puder oferecer. Interessante. E aí uma questão de visão de mercado agora, que eu queria entender de vocês, é como que a Neon enxerga esse boom de fintechs relacionadas a contas de pagamento, bancos digitais, que é até difícil do público entender qual que é a diferença de uma conta de pagamento, a diferença de um banco digital, a diferença de uma instituição financeira, todas essas quebras. Como que vocês enxergam esse cenário competitivo com relação a processos de cadastro, produtos que precisam ser oferecidos? Porque tem bancos surgindo hoje, tem instituições de pagamento surgindo hoje, toda empresa está querendo abrir o seu próprio cartão, a sua própria conta digital. Como é que vocês enxergam esse cenário sendo uma das primeiras que estavam lá desde o começo do mercado? Bom, a gente, antes de mais nada, a gente acha ótimo, né, que esse mercado esteja se desenvolvendo da forma como ele está hoje. A migração para soluções tecnológicas, acho que só beneficia a Neon, por mais que tenha mais competidores, eu acho que isso é saudável para o mercado, para você tentar ser o primeiro, para você tentar ser melhor do que o teu vizinho. Então, o próprio estudo de vocês foi muito bom para a gente, não para a gente se orgulhar não só para a gente se orgulhar do que a gente conquistou, mas para a gente ver onde é que a gente não está tão bem quanto os outros, né? Então, nesse sentido, eu acho que a competição ela é sempre saudável se o player consegue atuar com base nas informações que ele vê dos seus competidores. Então, é um estímulo para todas as empresas serem melhores no dia seguinte do que elas estavam no dia anterior. Em relação ao posicionamento de cada uma delas, de fato é complexo, porque tem N soluções e nem todas as fintechs estão propondo a atuar em todas elas, né? Então a gente vê grandes players que começaram com um único produto, mas uma marca forte, conseguiram capturar uma grande base de clientes. A nossa estratégia é diferente, a gente quer ter certeza que todas as necessidades dos nossos clientes possam ser supridas dentro de um único ambiente. Então, por isso que a gente se propõe a ter uma plataforma na qual você pode ter débito, ter crédito, investir, fazer recarga de celular. Então, a gente quer ser um player relevante e completo, para que todas as soluções, todas as necessidades da nossa base de clientes sejam supridas num único ambiente, para que ele não precise ter N aplicativos, N contas correntes, N cartões, e de fato simplificar a vida dele trazendo tudo num lugar só. Porque hoje de nada adianta você falar de um mundo digital simples, onde você tem 18 aplicativos simples, né? Isso torna ainda mais complexo do que você ir na agência
bastante com uma mais completa, uma fintech mais completa, né? E aí um ponto que perguntaram aqui, voltando naquela questão de análise diagnóstica manual, é sobre a questão de similaridade, né? De reconhecimento facial, de fato. A gente trabalha com isso especificamente, e aí a gente queria entender também a visão de vocês sobre trabalho manual relacionado à similaridade. Então, hoje você recebe duas fotos e vocês precisam comparar se aquelas pessoas são as mesmas, e até onde vai a confiança no algoritmo que está dizendo aquilo, até em que momento vocês vão tomar a decisão de falar, não, nessa zona cinzenta aqui eu vou mandar para uma avaliação manual. Como é que é especificamente sobre essa questão de biometria? Então, essa questão de biometria, ela continua sendo muito manual hoje, mas ao mesmo tempo que ela é feita de forma manual, a gente tem estudos de potenciais fornecedores que possam nos ajudar fazendo essas comparações. Mas não é uma decisão fácil, né? Porque tem a parte técnica da gente integrar isso na nossa análise, em primeiro lugar, e segundo, tem a confiabilidade da ferramenta. Sim. Então, a gente, antes de empregar uma nova tecnologia no nosso processo, a gente tem que testá-la de uma forma exaustiva, que nem eu disse antes. Então, e para a gente ter confiança, não pode ser meia dúzia de testes, a gente tem que pegar uma base grande que a gente sabe que tem proporções de casos negativos e positivos, e a gente está aos poucos usando isso para facilitar nosso processo. Agora, essa parte da biometria facial, ela, na verdade, mesmo no processo automático hoje, ela vem depois da aprovação e tem um índice muito, muito baixo de reprovação. Então, esse processo, por mais que ele ainda seja manual, ele é invisível para o usuário, porque ele já está aprovado, o cartão já está a caminho e a gente faz isso paralelamente. Então, em termos de experiência para o nosso usuário, ela continua sendo completamente seamless, né? Do início até o final, e não tem esse tempo de espera para essa análise. A gente gosta de dizer sobre essa questão de captura, né? Falar, mas reconhecimento facial ele tem uma baixa taxa de reprovação, porque justamente normalmente são as mesmas pessoas. O que a gente gosta de dizer é que muito é uma questão de amedrontar o fraudador. Porque vivenciando esse mercado, né, que a gente está presente em vários setores, não só na questão de financeiras, mas a gente vê que só o fato de pedir a foto do rosto, você já afasta. O fraudador ele não vai querer fazer aquele processo, porque o mercado de fraude é que nem uma empresa, né? Você precisa fazer, dar resultado, então você não vai ter muito esforço para pouco resultado. Então se ele vê um processo de cadastro super seguro, visivelmente, pedindo foto de rosto, pedindo foto de documento, ele fala, cara, eu vou ser aprovado nisso. Então ele tira o pé e ele não faz o cadastro. E aí gera pouca taxa de... Mas não quer dizer que se você fala, pô, tem pouca taxa de reprovação, então eu não vou colocar. Você fala, cara, mas se você não colocar, os fraudadores entram com mais força. Então é uma... O mecanismo por si só já atua com esse intuito, né? De você já filtrar aqueles que são mal intencionados dos outros. Se assusta, né? Porque a gente vê muito uma prática do mercado, é que ainda mais nesse momento que eu falei competitivo, de surgindo muito player, de os fraudadores tentam fazer os cadastros, conseguem, e assim que eles conseguem, eles disparam na rede deles. Ele falou, aqui tem uma brecha que é assim que faz o processo. Então, se você lança isso com uma rigidez, já que você está mostrando que você está preocupado com saber se é um fraudador ou não, você já amedronta ele e afasta toda a rede que ele mandaria. Com certeza. Aquela brecha. Né? Isso. Tem algum ponto? Ótimo. Eu queria fazer uma questão agora para entender um pouquinho mais sobre estratégia de vocês de longo prazo, sobre lançamento de produtos. De novo, para retomar aquela questão de competitividade, porque está surgindo muito player, o cadastro vai ser uma coisa super importante, então a gente sempre aborda isso por a gente saber o impacto, ainda mais depois comprovado, com aquela questão de quanto melhor o cadastro, melhor vai ser a retenção. Mas aí qual que é a abordagem de vocês com relação agora ao lançamento de produto? Como é que vocês acham? Você falou que vocês buscam ser uma solução mais completa, mas até que nível vocês vão caminhar também? Então, como é que é essa relação mais ampla? Sim, que nem eu disse, a nossa estratégia de produto hoje é proporcionar um ambiente único para os nossos clientes, no qual eles possam suprir todas as necessidades que eles tenham em relação à interação com produtos financeiros. Mas, acima de tudo, garantir qualidade. Então, de nada adianta você ter um cardápio gigantesco de soluções, de features que não tem confiabilidade, não tem usabilidade boa. Então, atualmente, a gente está trabalhando nessas duas frentes, né? No nosso pipeline de produto, assegurando que aquilo que está por vir é exatamente o que o mercado está querendo,
e a qualidade, assegurando que ela é top, que não tem nenhuma interrupção na qualidade da plataforma que está sendo construída e mantida, e que, no final das contas, o cliente se sinta satisfeito com aquele serviço prestado. A gente tem uma série de produtos que não posso divulgar agora, mas com certeza a nossa equipe de produto cresce a todo dia, né? Então hoje a gente tem dedicado a produto 12 e uma 13ª squad já em criação, e a gente também está, que nem eu disse, investindo muito na robustez e na qualidade das nossas soluções. Então a gente não parou por aqui, a gente está longe de parar, a gente tem uma série de inovações, lembrando que a gente atua tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica, né? A gente já tem mais de 2 milhões de contas abertas, hoje nosso quadro de funcionários já bateu 450 pessoas, a gente começou um ano com 100 e pouco, então toda essa energia justamente para prover essa solução que visa tornar a experiência dos nossos clientes incrível. Ótimo. Acho que é um trabalho diário nosso aqui também, porque a gente, eu comentei, como surgimento da Jool, a gente veio de dentro nesse mercado de construção de bancos digitais, sentimos as dores desse mercado e falamos, cara, a gente precisa atuar nisso e escolhemos focar na questão de cadastro, né? E depois descobrimos a selva que é isso, né? Que a gente pode atuar em transporte, a gente pode atuar... Então, todas as empresas buscando essa questão. E aí uma pergunta que fizeram aqui para tratar sobre chatbot. Então foi o Dani, ele perguntou sobre chatbot para cadastro. E é uma pergunta ampla mesmo, se vocês usam alguma coisa desse tipo, qual que é a visão de vocês sobre isso, se usam por quê, se não usam por quê. Acho que a nossa visão, né, sobre o chatbot é muito em linha com as outras automações que a gente estava falando de motor. Eu acho que quanto mais automático e explicativo for o chatbot, melhor, porque também de nada adianta um chatbot que vai te levar para um caminho em loop. Então, qual é o nome do Lucas? Danny. Né? Se o Danny tiver o nosso aplicativo e ele for em ajuda, ele vai ver que as primeiras perguntas que ele fizer vão ser respondidas por chatbot, e se o chatbot não conseguir ajudá-lo ali na hora, vai direcionar para um atendente que vai ter um atendimento mais humanizado. Então, assim, a gente acredita no chatbot desde que seja um chatbot que tenha um comportamento que possa responder as perguntas de uma forma direta e que não leve o nosso cliente a se sentir mais perdido do que ele estava antes. Então, certamente o futuro do atendimento está aí, mas preservando qualidade sempre. Eu queria até pôr um comentário que isso é interessante, né? Porque hoje em dia o chatbot, inclusive, você conseguir fazer ele com algumas peças de cadastro é interessante porque você simplesmente abre mais um canal, né? Hoje, realmente, a gente sempre volta num nível de cenário competitivo e assim, realmente abrindo esses canais e conversando. Tem até algumas soluções no mercado estrangeiro, se eu não me engano, algumas empresas, algumas fintechs na Alemanha e na Europa utilizam bastante esse sistema, inclusive para cadastro. Então, assim, eles realmente, você consegue fazer cadastros pelo app, pelo site, pelo chatbot, por até o WhatsApp eu já vi sendo falado que era possível. Então, assim, no nosso caso, especificamente o cadastro, ele ainda segue um fluxo único, que é o fluxo de onboarding no nosso aplicativo, né? Mas o chatbot é mais para tirar dúvida e ajudar com quaisquer problemas que eles possam ter. Ótimo, ótimo. E aí agora eu queria ter uma visão de vocês também. O processo de cadastro, a gente sempre, quando a gente está voltando em histórico, só com um banco tradicional, quando ele ia testar uma coisa nova, era muito mais fácil de controlar. Então, o impacto daquilo era muito mais fácil de você controlar. Falei, eu vou mudar alguma coisinha, eu mudo em uma agência, com um atendente, ele vai fazer esse processo novo e a gente vai metrificar qual que é o resultado disso. E você falou, para fazer testes hoje, vocês precisam primeiro ter uma massa de dados muito grande, porque a base de vocês já é muito grande, mas como é que é essa visão de vocês sobre o impacto, né? Como é que é essa precaução para fazer uma mudança aqui? São milhares de pessoas atingidas ao mesmo tempo, e hoje com redes sociais, um impacto negativo em uma pessoa vira um impacto negativo absurdo. Então, como é que é essa questão de precaução, gerenciamento de crise, caso eu traga algum problema? Como é que fica isso? Acho que vou separar a tua pergunta por partes aqui, né? Tem uma
parte da sua pergunta aqui em relação a testar, eu acho que, eu não sei se eu concordo de que antigamente era mais fácil fazer no ambiente controlado, porque hoje você também consegue, né? A gente pode segmentar a nossa base de acordo com o perfil que a gente deseja e fazer um teste bastante dirigido. Então, essa semana a gente fez um, por exemplo, que não quero entrar muito nos detalhes, mas a gente queria ver a propensão de ativação de uma base especificamente daqueles que tinham sido indicados por alguém que já tinha conta Neon. E a gente viu que, obviamente, a conversão foi muito mais alta do que uma base comum. E sobre o seu outro ponto de redes sociais, de fato, hoje em dia, com a democratização da informação, com esses canais, redes sociais, tem muita coisa que ganha proporções até exageradas, mas eu acho que, de novo, voltando à competição, isso é saudável, porque às vezes é um cliente que teve um problema, mas esse problema tomou uma proporção de um tamanho tal que faz com que a gente tenha que abordar isso como um fato isolado, e acho que nessas horas o posicionamento da empresa influencia muito na percepção do público. Então, quão rápido, quão ágil a gente foi na solução, se a gente só corrigiu ou se a gente fez um agrado para aquele cliente voltar e falar, poxa, entendi que não foi proposital e que a Neon está se propondo a ser uma instituição séria que quer cativar a sua base de clientes e fez mais do que apenas o mínimo para consertar aquilo. E é um risco que toda empresa hoje no Brasil, não só as fintechs, correm, né, que é você ter essas repercussões em mídias sociais, mas a gente tem que saber lidar com isso também. Ótimo. E aí a última pergunta que mandaram aqui é sobre a questão de onboarding PJ, né? Então vocês têm também essa opção que você comentou, tem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, mas como é que é essa questão de métricas, controle para o onboarding de pessoa jurídica especificamente, né? Como é que é o trabalho disso? O onboarding de pessoas jurídicas ele é mais complexo porque você tem mais dados de entrada, então você às vezes tem uma empresa com diversos sócios, com CPFs distintos, então essa complexidade toda faz com que o processo seja um pouco menos automatizado do que o de pessoa física hoje. Mas isso não quer dizer que a gente também não esteja investindo nesse motor, pelo contrário, eu acho que um dos grandes focos hoje da nossa squad de onboarding é justamente aprimorar esse motor PJ e garantir que a experiência das empresas, das MEIs e das pequenas empresas que visam abrir conta conosco seja tão fluido quanto o de pessoa física. De novo, é mais desafiador pela natureza por exemplo, para você fazer uma transferência hoje, você precisa deixar cadastrado quais são os sócios que precisam aprovar aquilo. Então, até as operações dentro da nossa ferramenta para pessoas jurídicas são mais complexas, porque muitas vezes só o fato de você querer fazer uma transferência e realizá-la não é suficiente. O outro sócio vai ter que ver o push ali e aprovar aquela transação. Então, tem uma série de particularidades do mundo PJ que a gente está aprendendo, mas é um mercado que também está muito carente, né? Sim, da mesma forma que a gente viu as pessoas físicas aí saírem dos grandes bancões para procurar soluções mais fáceis, intuitivas, transparentes, baratas, né? A gente está seguindo a mesma estratégia para a pessoa jurídica. Poxa, falando até essa pegada de retorno do passado e para o futuro, como se enxerga assim, o cenário de evolução até... contextualizando, a gente imagina que até 2021, né, nossas projeções falam que até 2021 vai ter 62 milhões de pessoas dentro dos bancos digitais. Então, os bancos digitais vão deixar de ser o novo, vão se tornar o tradicional. E como que você está vendo assim, esse cenário de evolução dentro do mercado, de fintechs como um todo, e essas evoluções? Assim, é um assunto muito amplo, né? Mas... Eu tenho dificuldade de pensar no mês que vem, 2021. O Startup é o que você aguenta, né? Começou o ano com 100 funcionários, está com 400, fala 2021. Pois né? 3 anos atrás a Neon estava começando e agora já está desse tamanho. Daqui 3 anos para frente, como vamos conversar de cenários? Olha, eu acho que vai seguir a tendência que a gente está vendo hoje, não só no setor financeiro, mas em outros setores que são muito burocráticos, né? Então,
Certamente a digitalização é o futuro do nosso dia a dia. Esse mês é o primeiro mês da minha vida, a gente está no dia 28, eu tenho um acompanhamento pessoal aqui, a gente está no dia 28, é o primeiro mês da minha vida que eu não saco dinheiro até o 28º dia. Então, acho que isso é um reflexo já da digitalização das nossas vidas. E cada vez mais a gente vai poder contar com canais digitais para solucionar problemas do dia a dia, sejam eles financeiros ou meramente burocráticos, que nem você ter documento, né, identidade, ou você ter que ir para o Detran para ter o documento do carro. Obviamente, esses setores que são governamentais vão ter uma curva de adoção um pouco mais devagar, mas acho que a ideia, a gente vê isso nos aeroportos hoje, né? Eu acho que o percentual de vezes que eu viajo, que eu passo pelo balcão do check-in, é menos de 10%, e quando eu vou é porque teve alguma alteração no voo, não conseguiu, ou o meu aplicativo não funcionou. Então, eu acho que até 2021, outras atividades das nossas vidas que são manuais, envolvem processos burocráticos, vão estar cada vez mais inseridas nesse contexto digital. A gente gosta muito de comentar aqui do mobile-centrismo, né? Porque hoje em dia você pode sair de casa sem sua carteira, sem sua chave, em alguns casos, sem nada. Mas você sair sem seu celular hoje, acabou. Você quase não faz mais nada. Porque pagamento está mudando para ter pagamento via QR Code, via aproximação, documento. A gente vem com um produto que é o meu ID, que vai centralizar todos os documentos da pessoa em um único aplicativo. Então, é o que você falou, eu quero mostrar meu documento, está aqui. Está comprovado aqui pelo meu celular. Eu tenho um banco, eu não preciso sacar dinheiro, vou fazer transferência por aqui. Então a gente começa a ver todo esse cenário de tudo se concentrando no mobile, e todo mundo está tendo que caminhar para isso também. Todo mundo vai ter que passar a aceitar essa solução, porque senão vai ficar para trás no mercado. Faz absoluto sentido, né? Se a gente for parar para pensar, o que nem hoje as pessoas não saem exatamente sem todos os outros objetos, mas não saem sem celular. Então, assim, e sem contar que assim, o acesso do celular, principalmente do brasileiro, dentro dos âmbitos, assim, é muito grande. Então, assim, é muito mais fácil você criar uma interação, um relacionamento com a pessoa dentro do celular, é muito mais fácil para ela também, né? Não tem que fazer toda a burocracia que já existe. Até alguns sistemas governamentais, que são os mais rígidos, já estão adotando essas particularidades. Então, realmente, acho que o cenário é por aí mesmo. É isso aí. Show de bola. A conversa está muito boa, a gente precisa encerrar agora. Tem algumas questões que eles mandaram, mas que vocês não podem abrir, né? Então, questão de comprovação de renda, custo da aquisição de cliente, que a gente entende que são informações super estratégicas e que vocês não podem abrir. Mas brigadão por participar com a gente, por ter vindo até aqui. A gente está no nosso escritório aqui, então você ter vindo até aqui para conversar com a gente, ter aberto algumas informações para esse bate-papo. E se quiser comentar alguma coisa para encerrar. Eu também queria agradecer, Vitor, Felipe, por me receber aqui. É sempre um prazer, né, a gente trocar ideia, não só sobre as fintechs, mas as tendências aí do nosso dia a dia, da nossa sociedade. De novo, a gente está muito feliz com a parceria. Voltando à questão de pessoa jurídica também, eu sei que vocês estão com produtos aí de background check que a gente está analisando com carinho. E agradecer aos ouvintes também que aturaram a gente aqui até agora. E um grande abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Show. E tudo que, para quem chegou depois que começou, vai estar disponível tanto no YouTube da Edgewall, quanto a gente vai ter em outras mídias também. Então, aconselho baixar o aplicativo da Neon para conhecer um pouco mais, acessar nosso site também para conhecer um pouco mais e acompanhar, que a gente vai estar sempre trazendo aí mensalmente ou com alguns outros conteúdos, algumas outras pessoas para dar algumas informações, sempre um conteúdo interessante.